Entrar aqui com a Magda. A equipe da Magda consegue me confirmar se ela já está. Quem estiver aí da equipe da Magda, por favor, confirmar para mim. Aqui não parece que ela está online. Começou a gravar, né, gente? Sejam muito bem-vindas. Como sempre, hoje vai ser um dia onde eu quero trazer para vocês o máximo de informação para que vocês tenham compreensão para que aplique. Esse é o objetivo. Porque a saúde mental é uma construção de um ideal. Quando é que eu. Qual é o lugar que as pessoas mais perdem? O que é perder? Vocês conseguem, numa palavra, vocês conseguem me dizer o que é perder a identidade? Porque a insanidade vem de perder a identidade. Onde é o lugar, pessoa ou ambiente que você perde a sua identidade? Para você, o que você imagina? Coloca aí. Pode colocar nos comentários. Peço que vocês compartilhem o link dessa aula, o link do grupo nos status, no WhatsApp. Principalmente, Andresa. É assim, Andresa. Isso que a Andresa falou aqui parece sutil, mas ele é muito importante. Quando você está no ambiente, quando você está no lugar que você tem que pisar em ovos, que você não consegue exercer a sua total identidade, é assim, cada vez que você negligencia uma qualidade do seu espírito, você vai se esquecendo de quem você é. Existem pessoas que chegam a ficar em ambiente e se esquecer de quem elas são, tipo, porque você foi alterando, você foi alterando ali a sua identidade. Toda vez que você diz sim para aquilo que você deveria dizer não, toda vez que você diz não para aquilo que você deveria dizer sim, você vai perdendo um pedacinho da sua identidade. Tô com o cabelo oleoso. Quando vocês me viram com essas panturrilhas assim, é porque não deu tempo. Mas hoje foi um dia cheio, com a graça de Deus. O frio aqui tá. Como que tá o frio aí, gente? Meu Deus do céu, né, Mônica? Mônica cada vez mais linda. Falar nisso, gente, uma coisa muito importante, tá? Eu quero muito convidar vocês a votarem na Magda, porque a agenda e a missão que Deus deu para ela é muito grande, é muito importante. Só que ela precisa de apoiadoras. Hoje eu até perguntei para ela o número, né, que a gente vai votar, mas isso vai ser decidido só em julho, porque a bandeira e a mensagem que a Magda levantou para resgatar as mulheres da violência doméstica, graças a Deus. Graças a Deus. E nós precisamos eleger o povo de Deus, né? A gente precisa eleger o povo que nos representa. A gente precisa criar uma via neural para que outras mulheres tenham transformação. Por exemplo, saúde mental deveria ser algo de direito de todo mundo, de todos, não de uma parte, mas de todas as partes, né? Agora tem um problema, graças a Deus. Conversem com as mulheres da sua família, com as pessoas do seu ambiente, apresenta o perfil da Magda, apresenta o projeto que ela levantou, que Deus levantou na alma dela. É um projeto muito árduo, é um projeto que precisa de socorro. E quem é aluna minha de 10 anos a 15 anos sabe que é uma coisa que a gente sempre tem falo, né? Que o lugar que as mulheres mais são agredidas e abusadas são em lares
pseudo-cristão, pseudo-religioso, né? E Deus tem levantado ela como uma voz no deserto para trazer uma voz para quem não tem voz. E nós precisamos dar a ela essa energia, essa tecnologia, esse voto, essa aliança, porque aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Eu não posso esperar muito, porque depois de vocês eu tenho sessão. Então eu vou entrar. Quem tiver aí da minha equipe, avisa para a Magda, por favor, que eu estou entrando ao vivo e ela me sinaliza e eu aceito ela aqui, porque eu não posso esperar muito, porque eu tenho agenda até 1 da manhã. Quem for da minha equipe, por favor, entre em contato com a equipe da Magda, avisa que a gente está entrando online pelo Instagram e que quando ela estiver livre, ela envia ou me solicita, a gente vai aceitando aqui, a gente prossegue, tá? E aí eu vou recapitular aquilo que eu falei para vocês, tá? Sanidade é uma atividade de identidade. Sanidade é uma atividade de identidade. Sanidade não é algo fora de mim, não é algo fora de você. Sanidade é algo dentro de você. Se você puder, pelo seu telefone, eu não sei se vocês sabem fazer isso, tá? Pegar essa live e compartilhar com outras pessoas, eu não sei se isso é possível. Quem for da minha equipe também, coloca ali nos stories do WhatsApp, porque hoje é uma aula muito importante saber o quê? Por quê? A gente tem de sabido o marketing da saúde mental, correto? As siglas lá, que eu não posso falar aqui no Instagram que a gente tá. Se a gente estivesse só aqui no Meet, eu poderia dizer, mas aqui nesse a gente não pode dizer porque é crime. Mas o comércio da saúde mental diferencia rótulos de patologia, igual você entra numa loja para comprar sapatos. Salto alto, salto fino, salto grosso, sem salto, rasteirinha, balé, Oxford, mocassim, bota. Vocês estão entendendo? É um mercado. Isso já caiu a ficha para vocês? Que a saúde mental no mundo é um comércio? Correto. Agora, de fato, existe a insanidade? Existe. E aonde que a Bíblia aponta para nós insanidade? A Bíblia mostra para nós Elias. A Bíblia mostra para nós Naamã, o rei Davi. Os filhos do rei Davi, todos tinham algum problema mental, com certeza tinham, porque eles não viviam em santidade. Rei Saul, lembra? Ali tem apontamentos de fragmento. O que que é o fragmento? Eu deixo de fazer aquilo que é vital, eu começo a afetar minha identidade. Se você tem papel e caneta, anota assim: homens é sentimento, mulheres é emoção. Homens é sentimento, mulheres é emoção. Homens, princípio masculino, mulheres, princípio feminino. O que significa isso na prática? Homem é imagem, mulher é atribuição. Então, o mercado pesca a saúde mental dos homens através de o que, gente? Imagem. Que imagem? Uma imagem que distorce o bom, o belo e o verdadeiro. Nós, mulheres, temos neurais, sinapses neurais, nós temos, Elidas, vias neurais de ver uma imagem e o nosso sexto sentido, o nosso âmago fala, não, os homens não têm essa mesma tecnologia. E por isso que através da imagem invertida, imoral, fere a beleza, a bondade, a verdade, o feminino. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Está captando o que eu estou querendo dizer? Então, o sistema da besta captura os homens através de uma imagem distorcida, uma imagem que é imoral, que é patológica, que é cheia de iniquidade. Tudo que é cheio de iniquidade gera o que no cérebro? Uma forma de violência. E toda vez que os homens vão se alimentando visualmente, auditivamente e no paladar daquilo que é invertido, vai gerando o desvio. Gente, a saúde mental é a coisa mais simples do mundo.
Só que se a gente chegar nas redes sociais e explicar para as pessoas que a saúde mental é a coisa mais simples do mundo, isso não vende. Primeiro, porque se você ainda não é liberta, você não quer cura, você quer rótulo e você quer doença. Eu creio que a Magda chegou. Quem for da equipe da Magda, eu convidei ela aqui. Me deem um minutinho, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Quem aí quer ter saúde mental? A saúde mental depende de você ser separado. A Magda está entrando, a gente já volta aqui para a nossa sessão, tá? Deixa eu só cumprimentá-la aqui. Quem for da equipe da Magda, pede para ela. Eu estou enviando, não sei se ela está enviando, se eu estou enviando. Eu estou clicando convidar a pessoa para a live. Gente, vocês é ruim assim também de rede social igual eu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Magda Shalom, Baruch Hashem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, te dando a voz tecnológica para adentrar dos atributos da audição e trazer uma revelação de compreensão sobrenatural de um marco, de uma rendição, de uma revolução, onde nós, mulheres virtuosas, daremos sal e luz ao mundo. Magda, eu estou te vendo bem no escurinho, tu quer falar alguma coisa? Eu posso prosseguir aqui com a sessão. Baruch Hashem, glória a Deus. Shalom, glória a Deus. Então, eu estudo a saúde mental há 33 anos. 33 anos é muito tempo, né, gente? E cada descoberta que eu fui fazendo, e fui vivendo e aplicando, eu fui vendo o resultado. Porque todo o nosso corpo, ele é vivo. E ele é vivo porque o Espírito de Deus vive em você e vive em mim. Amém? Então, sanidade é ser santo. Sanidade é de identidade. Se você tem uma identidade, você é e tem sanidade. Se você não tem sanidade, você não tem identidade. E se você não tem identidade, você não vive com santidade. Não é uma pílula que vende no mercado, não é um objeto material que vai chegar no seu endereço, é uma compreensão, é uma revelação. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Então, assim, Dominique, se há em você insanidade, se há em você falta de sanidade mental, você não está vivendo em santidade. Só que você que cresceu 30, 20, 40, 50 anos no sistema religioso, a sua ideia de santidade é uma ideia de ser imaculado. Só que ser imaculado não é possível porque todos nós nascemos debaixo do pecado de Adão e Eva e temos a corrupção no nosso DNA. E a Bíblia aponta que nós já nascemos em corrupção. Nascer em pecado é nascer em corrupção, correto? Acompanhe o meu raciocínio para você ver como a saúde mental é a coisa mais simples do mundo. Ser santo significa ser separado. O que você vai fazer sabendo disso agora? Você vai listar ambientes, hábitos, pessoas. Quem está aqui conosco no Meet, abre as câmeras de vocês. Eu estou conversando com fantasma. Cadê a cara feia de vocês? Eu quero ver. Eu estou aqui com a minha cara feia, vocês têm que colocar a cara feia também, pra... Não é não? Pastora, pastora Lê, tem que colocar a cara aí. Aí, Luz Maria, que coisa linda. Adoro ver teu rosto. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio?
Quando eu não exerço minha identidade, eu deixo de ter o quê? Sanidade. Porque sanidade é resultado de santidade. E ser santo significa ser separado. Então, assim, Sandra, qual é o hábito que você tem quando ninguém está olhando que te prejudica espiritualmente? Que bloqueia a sua identidade, que fere a sua santidade? Elimina. Agora, você vai sair daqui, você vai virar uma bomba atômica e vai jogar tudo por terra? Não. Aqui a gente vai interiorizar, se conscientizar do que é de fato saúde mental e começar a viver virtuosamente a partir do pressuposto que agora eu sei que sanidade é identidade, e quando eu não exerço minha identidade, eu começo a ter insanidade porque eu deixei de ser santo, e deixar de ser santo é deixar de ser separado. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, quem é a pessoa, indivíduo, lugar, ambiente, relação, hábito, pensamentos, atitudes, vocabulários que te tira a paz? Vou trazer um exemplo prático. As redes sociais, elas potencializam vezes 10 insanidade. Por quê? 99% do que está nas redes sociais é mentira. Ninguém está com o cabelo escovado todo dia. Ninguém está maquiado todo dia. Ninguém está com a casa limpa todo dia. Ninguém, eu não sei a pia de vocês, mas a pia da minha casa, ninguém vence. O varal, eu nunca vi meu varal vazio. Eu nunca vi minha máquina de tirar férias. Eu nunca, a minha pia, assim, a empregada vem limpa, 1 minuto, 1 hora, tá lá de novo. Várias vezes ela já veio aqui de tarde só, ela veio de manhã lavar louça e veio de tarde só para lavar louça e foi embora. A vida normal, a gente chora, a gente se entristece, a gente se alegra, a gente festeja, a gente chora. Se você não tem nenhuma dessas coisas, você é uma psicopata. Se você não chora, se você não se estressa, se você não se entristece, se a sua casa é impecável, porque tudo demais é tudo em excesso aponta para uma patologia. Aí agora a gente vai entrar em questão, né, de marido. Muitas mulheres não têm saúde mental porque está dentro de um contrato, está dentro de o casamento ele é um pacto. Só que ele pode ser um pacto para a glória de Deus quando dentro da aliança, e ele pode ser um pacto para as trevas transitar quando está sobre contrato e não sobre aliança. Alguém, é muito simples, só para a gente recapitular como numa sala de aula mesmo. A fantasia sobre saúde mental entrou a ficha para você? Se você chegar agora nas redes sociais, abrir uma live e falar, viu, deixa eu te contar aqui o segredo da saúde mental. A saúde mental é sanidade, de você exercer identidade, para ser santo, de ser separado. Aí você tem a restauração da sua integridade. Quando você não tem saúde mental, você não tem integridade. E íntegro é inteiro, não dividido, não polarizado. As pessoas vão acreditar? Elas vão aceitar? Elas querem isso? Vocês acreditam que as pessoas querem a cura? Porque se você quer a cura, eu vou te dizer a cura aqui hoje à noite. E viver ou não a cura, parte do pressuposto que é a sua responsabilidade agora, porque nesse exato momento você não vai poder desouvir o que eu estou falando, desaprender o que eu estou ensinando. Se eu falar para vocês que 80% das pessoas gostam de ter problema mental e se esconde atrás da saúde mental para não exercer os deveres e as obrigações?
Vocês acreditam nisso? E que se a pessoa se curar, tem a responsabilidade que agora ela vai ter que se virar nos 30, ele vai ter que se virar nos 30? Por quê? O malefício, ele é tão viciante quanto o benefício. Ele é tão viciante quanto ambos geram dependência. Por exemplo, se você é uma pessoa almática, você vai ser vitimista. E se você é vitimista, você está patologicamente apontando culpa para pai ou para mãe. Quando você deveria verbalizar, Adonai, meu pai e minha mãe não sabiam o que estavam fazendo. Assim como eu erro e peco contra os meus filhos, e quando eu vejo, eu percebi que eu também não sabia o que eu estava fazendo. Então, a mesma misericórdia que me alcança, que me dá graça para eu ser mãe, para eu ser dona de casa, para eu ser esposa, eu estendo a mesma graça ao meu pai e minha mãe, porque por ignorância eles não sabiam o que estavam fazendo. Só que, se você toma essa decisão de caráter, você não vai poder culpar ex, filho, genro, nora, governo, partido. Existem pessoas em um nível de alienação que chega a acreditar que é um presidente da República que é responsável pelo malefício que ela vive, ou benefício. Sendo que tudo é individual. Todo efeito pressupõe uma causa e toda causa parte de um único indivíduo. Quando você está dentro, é assim, Mônica, eu cheguei na tua vida. Você precisa ter inteligência emocional e discernimento espiritual como uma mulher de Deus. Essa mulher agregou, acrescentou ou piorou o que já não prestava? Ou camuflou? Eu chego na sua vida, Sandra. Eu tenho que agregar eu tenho que agregar algo de valor. Eu não posso só usar a sua energia. Eu preciso agregar algo de valor. É muito simples. Para você que está dentro de uma relação e você não tem discernimento se você está em um contrato, se você está em uma aliança. Existem vários pontos que a gente vai organizar didaticamente e coloca para vocês lá no grupo das Samaritanas. Alguém que faz parte de agregar valor à minha alma, me acrescenta, não me tira. Porque da onde tira faz o quê? Da onde tira e não põe faz falta. A gente tem que ter discernimento. Você pode mentir para você mesma, continuar dentro de um relacionamento baseado em contrato, colocar o nome de Deus no meio e nada mudar. Quando você é ignorante a respeito do poder de Deus e você está dentro de um problema, dentro de um contrato de casamento, dentro de uma violência, e você fica dizendo que um dia Deus te colocou aí por causa disso e daquilo. Primeiro que Deus não te colocou porque Adonai não intervém em livre-arbítrio. Segundo, que ele não tem prazer nem no sofrimento do ímpio, quem dirás do justo, do escolhido, do separado. E que Deus é esse que tem prazer em você ser agredida, negligenciada, abusada, traída, ferida, machucada. Aonde que você consegue me mostrar dentro das escrituras que isso dá a Adonai alguma graça, algum prazer? Não, minha filha, é para você sofrer igual um cão condenado. Que Deus é esse? Onde é que você aprendeu? Onde é que está escrito que esse Deus existe? Aonde é que está escrito que esse é o Deus do atributo divino? Porque se ele é um Deus de paz e de justiça, por que que você não clama por paz e justiça dentro do seu casamento, dentro da sua aliança? Uma mulher que sofre violência doméstica e dá o nome de Deus para continuar dentro de um abuso emocional, abuso físico, ela ainda não conheceu o verbo, a palavra verdadeira que cura, salva e transforma. Porque Deus, ele não tem o menor prazer no sofrimento do ímpio. Quem dirás de um santo, de um separado? Você precisa se atentar. No que você está colocando o nome de Deus? É Deus mesmo? Ou é você por ignorância, por preguiça, por hábito, por bolha, por ter medo de enfrentar, sair da bolha, começar algo novo? E usa o nome de Deus para
Tem gente que usa o nome de Deus, tem gente que usa o pai, tem gente que usa a mãe, tem gente que usa o filho, tem gente que usa a aparência. Tem gente que usa tudo quanto que é artifício para não fazer o que tem que ser feito. Só que enquanto você não faz o que tem que ser feito, você não recebe aquilo que divinamente é seu por direito. O que é seu por direito precisa ser vivido. Lembra, o céu é tomado à força. Aquilo que é seu por direito divino precisa ser tomado à força. Como é que eu tomo? Cris, qual é a lógica aqui? Porque a gente vai falar do imaterial, correto? A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Presta atenção, está na sua Bíblia e está na minha. A Bíblia diz que a minha luta e a sua luta não é contra a carne e contra a sangue, mas o reino de Deus é tomado à força. Como que é isso? Como que minha luta não é contra a carne e contra a sangue e, ao mesmo tempo, eu tenho que o céu é tomado à força? Tomado à força significa uma vida ativa, uma vida vivida. Tomar o que é meu por direito divino à força é uma vida vivida. E o que é isso, Hélida? Eu quero ser uma empresária. Então você se veste como uma empresária, você anda como uma empresária, você fala como uma empresária, você se comporta como uma empresária. Isso é tomar a força, isso é chamar a existência, isso é colapsar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tomar o céu à força. Quero viajar para Recife. Como que eu tomo Recife à força? Entro no site, vejo a passagem, começo a orar agradecendo pela passagem. E o preço da passagem vai se materializar. Quero ter filhos curados, libertos, transformados, sem vício, sem droga, sem prostituição, sem imoralidade. O que eu faço? Larga a mão. Tira a mão. Porque enquanto você está com a sua Adonai, não pode fazer absolutamente nada. Como que é, Antônia? Tá tomar o céu à força? Adonai diz para você, não te preocupeis com coisa alguma, porque é um desperdício, é um tempo vão. É vã ideia pressupor que você tem algum poder sobre aquilo que tange o imaterial. O porvir é imaterial. E como que eu tomo o porvir? A força? Fico no presente. Eu posso tomar café amanhã? Você que está aí no Insta e está nos vendo, acho que a Magda não está aqui conosco, né, gente? Eu posso tomar café amanhã? Ah, amanhã eu tomo um cafezinho. Eu posso tomar um café ontem? Não. Eu só posso tomar um café agora. Eu só posso ter identidade agora. Eu só posso ser grata agora. Eu só posso ter uma atividade vital agora. Agora, olha o poder disso daqui. Quando você, por falta de disciplina mental e emocional, fica se preocupando com o amanhã ou se ressentindo com o que passou, você não está vivendo o presente, você não está vivendo o presente do Senhor. Agora, qual é o maior problema, Mônica? Quando eu vivo no passado me ressentindo com o que fizeram ou com o que eu mesma fiz contra mim ou contra quem quer que seja, eu estou dizendo que Deus errou. E quando eu fico me preocupando, neurótica, sobre o futuro, sobre amanhã, o fim do mundo, a economia, eu estou dizendo que não quero Deus como autoridade na minha vida. Quando eu me preocupo com amanhã, quando eu deixo de viver o presente de Deus no aqui e o agora, e fico vivendo mentalmente, emocionalmente no amanhã, eu estou tirando o poder de Deus de agir na minha vida, estou sendo estou sendo o meu mesmo Deus. Estou removendo o poder de Deus na minha vida. Quando você fica no agora, se você está dentro de uma relação abusiva, seja mental, seja emocional, seja física, seja espiritual, para de dizer que um dia Deus vai te tirar, porque ele não vai.
Porque Deus não interfere em livre-arbítrio. Você entrou nesse contrato, é você que tem que sair. Com as canelinhas finas que você entrou, é com as canelinhas finas que você tem que sair. E por quê? Por causa de uma coisa muito simples, Magda. Deus não passa por cima de autoridade. Quando você escolheu essa pessoa, que você está debaixo dessa autoridade, e essa pessoa que você está debaixo de autoridade não pertence a Deus, Deus não pode passar por cima dessa autoridade, porque ele não nega a si mesmo. Agora, se você sai debaixo dessa autoridade, aí Adonai pode vir em teu favor, porque ele é pai dos órfãos. Ele é o socorro das viúvas. Ele é o suprimento da mãe solo. Vocês estão entendendo o poder? Mônica, se eu não viver o aqui, o que eu tenho aqui agora? Faço aqui e agora. Ai, mas e amanhã aquele boleto, o aluguel? Toda vez que você fica permeando sobre coisas que é o amanhã, você está tirando o poder de Deus agir em teu favor. Você está tirando de você mesmo o favor do ato da misericórdia, da providência divina. Você só pode. É um feijãozinho arroz? É um feijãozinho arroz aqui e agora. Hoje não deu para lavar banheiro e quintal. Lava só o banheiro. Uma coisa por vez. Um dia de cada vez. Quando você prudentemente vive virtuosamente, você erra menos o alvo. Se você erra menos o alvo, você tem mais chances de ser transformada e de transformar a vida de outras pessoas. Nós estamos em um país que a imoralidade é natural. A violência doméstica é algo que já é comum. É como se não fosse. As pessoas não pensam, né? Se eu tô casada com uma criatura e essa criatura fisicamente me agride, emocionalmente me agride, ou espiritualmente me agride, esse indivíduo não é crente. Ele tem um nome de crente, ele tem um título de crente, mas ele não tem os frutos do Espírito. O que torna alguém cristão é os frutos do Espírito. Você não pode normalizar homens abusivos porque eles carregam o nome de Cristo, porque não é o Cristo que morreu. Você está debaixo de uma autoridade e quer ser atendida por Deus, sua oração nem ultrapassa o teto. Você precisa sair, você precisa romper, você precisa renunciar e recomeçar. Ah, mas que vergonha na minha idade, com o meu corpo, com 10 meninos, 30 meninos, 40 meninos, um menino. Como é? Então fica no seu orgulho. O que você não vai poder dizer no dia da prestação de contas é que nunca houve uma oportunidade de livramento, de socorro para você. Porque o sol nasce para o ímpio e para o justo. Deus tem bondade para o ímpio e Deus não tem socorro para você? Deus não está em nenhum lugar com uma barba branca sentado num trono vermelho. Esse é o homem da Coca-Cola, te olhando lá, sofrendo, sendo negligenciada. Gente, de verdade, não dá para colocar numa balança que é pior. Você está dentro de uma relação com um homem masculado que te sabota, que rouba a sua energia, que tenta alienar a sua imagem e semelhança. O próprio Deus não nega a si mesmo. Então, o próprio Deus não nega a si mesmo, o próprio Deus nunca feriria imoralmente imagem e semelhança. Toda mulher é uma representação extensa do Espírito Santo. Todo homem é uma extensão e uma representação de Deus ou do diabo. Deus, ele atende debaixo de autoridade. Quando você escolhe um homem, você está escolhendo o quê? Uma autoridade. Um representante de Deus ou do diabo. E quando há território, há uma legislação, há uma legalidade que você não pode ser atendida. Quantas mulheres aqui já esteve em relações abusivas, nunca tiveram transformação e na hora que saiu dessa relação teve a vida transformada? A sua sanidade depende da sua identidade. E a sua identidade requer que você viva uma vida vital. Porque a única coisa que Deus não vai fazer por você é agir. Ele vai te trazer livramento, ele vai levantar Magda, ele vai levantar equipe, ele vai levantar time, ele vai levar terapeuta, ele vai levantar
profetas para trazer a revelação da verdade, mas ele não pode agir por você, porque isso fere o livre-arbítrio. E o único que fere e faz um uso indevido do livre-arbítrio é o inimigo e não o nosso Cristo. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso documento da nossa sessão de hoje, que é o terceiro portão, né? O terceiro portão pelo qual as trevas estabelece legalidade, autoridade e território. O terceiro portão que o inimigo usa é o portão do tempo. Porque o que é o tempo? O tempo é uma dádiva da eternidade. O tempo é um espaço para corrigirmos errar o alvo, para sermos santificados. Então, cada instante da sua vida, cada instante da minha vida deve ser usado com responsabilidade, porque um dia você vai prestar contas a Deus sobre o uso ou mau uso que você fez do atributo do tempo. O tempo é um atributo da eternidade. O tempo é um ato de misericórdia. O tempo é uma extensão da misericórdia para que você tenha a oportunidade de consertar o caminho, cumprir uma jornada, cumprir uma missão, cumprir um propósito. Por que que Deus levanta a Magda para ser a voz de quem não tem voz e tem todas essas mulheres aqui? Porque Deus fala, revela e confirma. E se você honra isso, e você aproveita essa oportunidade sagrada, e se você aproveita esse caminho revelado para corrigir os seus passos, você vai ter cada vez mais sanidade, santidade e integridade. E você não vai precisar mais. Dentro do meu trabalho, Magda, como personóloga, atuando há 13 anos, já tive inúmeros casos de pessoas que eram drogados e viciados em tarja preta, e depois de um conjunto de sessões, a pessoa nunca mais teve o vício, nem do álcool, nem da droga, nem de qualquer outra coisa. Porque não existe no mundo espiritual, presta atenção. No mundo espiritual não faz diferença a gula, o alcoolismo, o cigarro, tarja preta, a pessoa que usa droga lá na boca. Não faz diferença. Tudo que gera dependência gera alienação. Alienação é separação. Então, tudo que é alienação me tira da integridade, me tira do inteiro. Pequenos atos de integridade é eu começar, por exemplo, você vai chegar aí hoje, vai pegar todas as suas tarjas pretas e vai jogar no lixo? Não. Você vai ter a humildade de pegar, colocar na sua mão e falar, pai, aquela mulher lá abriu a boca e disse, aquilo é verdade? O senhor não precisa me provar que o senhor é senhor, porque isso já por si só já é real. Mas, se o que saiu da boca daquela mulher é verdade e cabe à minha vida, é uma revelação que foi direcionada em meu favor, eu abençoo isso daqui. E que isso daqui, seja lá o que for que você toma, o veneno, é droga, é cigarro, é gula, o que você usa? É pornografia? Qual é a droga que você usa? Apresente diante de Deus e peça para Ele converter esse objeto, esse hábito. Isso aqui eu estou só exemplificando, tá? O hábito que você tem. O mau hábito que você tem, o hábito que te separa de Deus. Apresenta diante dele, pergunta para ele se o que eu estou dizendo aqui é para a glória dele e pode de fato gerar transformação na sua vida. Porque, Magda, a maioria precisa ver para crer. E dito isso, infelizmente a maioria das mulheres, elas vão esperar perder a própria vida ou a vida de um dos filhos para entender que elas estavam num lugar maldito. Eu quero te convidar a não ser negligente ao ponto de esperar que a vida de alguém seja ceifada para que você possa pegar uma rota diferente. Ainda dá tempo. É agora. Porque assim como Deus enviou um anjo a Agar com água e provimento, esse mesmo Deus de Israel não muda. É onisciente, é onipotente, é onipresente e está liberado em seu favor. Só que ele só pode agir se você se achegar. Achegai-vos a Deus e ele te iluminará e revelará os teus passos. Adonai tem um caminho revelado para você. Coloca a mão assim no seu âmago. Eu não posso crer por você. Eu posso crer por mim.
Adonai tem um caminho revelado para mim. Tem pessoas que são viciadas em consumo, em fazer conta, em fazer reforma. Tem gente que é viciada em fazer reforma, gasta tudo que tem para fazer reforma, para comprar cimento, para comprar areia, para comprar não sei o quê. Aí não dorme de noite, tendo colapso nervoso. É culpa do diabo? Não é o diabo. É você que está desperdiçando sua energia do tempo, não faz um bom uso da sua existência, perde a sua sanidade. E o diabo não tem nada a ver com isso. Sossega o facho, mulher, em nome de Jesus, cresce. Faça um bom uso do atributo do tempo. Quando eu me honro, eu honro tudo que está ao meu redor. Quando você é destrembelhada, semana passada eu chamei de. Como foi a palavra que eu chamei semana passada? Me até esqueci aqui. Não é lambisgoia, é lambisgoia? Como que é a palavra, gente? Quem lembra? Destrambelhada. Destrambelhada. Então tem lambisgoia, tem destrambelhada, tem de tudo aqui. Songamonga. Tem songamonga, tem de tudo. Por que que quando a gente está no mundo, isso inclui a mim, isso recai sobre todas nós? Por que quando a gente está no mundo e a gente é piriguete, porque é alguma forma de rapariga, a gente não mede força? Você já viu que rapariga não sente frio? Você já viu isso? Por que que a gente não mede forças para fazer o que tem que ser feito para suprir o pecado, mas quando está em Deus não faz o mínimo de ação, de integridade para viver em santidade? Songamonga, lambisgoia, piriguete, nem é nome feio, das vontades que eu tenho de chamar. Porque quando serve, o diabo serve. E serve com força. Não sente frio, não sente medo, pega distâncias absurdas. Vai para trás de homem. Vai até para outro estado. Tem gente que vai até para outro país. Existem pessoas que mandam tudo que tem para homens virtuais em outros lugares do mundo em troca de nada. Mas se você pedir uma oferta para o reino de Deus, para o ministério de Deus, a pessoa fala que é do diabo. Estão querendo roubar o meu dinheiro, mas para servir o diabo, tem força. Então, com a mesma força que você foi piriguete, ou é ainda, com a mesma força que você é songamonga, ou não é mais, use essa mesma força. Sabe quando você se ressente? Ah, essa palavra não é politicamente correta. Então, você vai embora, porque vai ficar cada vez pior. Porque ser cristão é uma separação, é confrontamento, não é conforto. Porque com pedra se afia. E o reino de Deus trata os seus escolhidos com fogo. E o fogo, ele purifica, ele arde, ele queima, mas ele promove vida. Enquanto você era uma lambisgoia, uma songamonga no mundo e tirava força de onde não tinha força para ir atrás de homem, para ir atrás de trem que não presta, não sentia frio com as canelinhas finas, você não se ressentia? E agora você se ressente? A gente precisa crescer e amadurecer, a gente precisa dar nomes. A gente precisa parar de ser orgulhosas, presunçosas, soberbas. Só que assim, Magda, a maior de todas as pecadoras nem é as songasmongas, nem as lambisgoias, nem sei o que lambisgoia significa, tanto faz. Rapariga. Aqui no Sul é rapariga. Em São Paulo é piriguete. Aqui no Sul é rapariga. Que supostamente são palavras ofensivas. Essas não são as piores, Magdas. As piores são as religiosas que têm revelação, mas não entram em ação, porque quem está no mundo e serve o diabo e não tem conhecimento, vive no erro e no pecado, e Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas você que é religiosa, e você que tem uma Bíblia em casa, e você que ouve pregação em pregação, de novo, de novo, de novo, e nunca tem uma atitude coerente, você é a pior. Quem se lembra que as escrituras disse que o Messias disse que as prostitutas e os bêbados estavam entrando no reino dos céus mais rápido, numa maior quantidade, numa maior velocidade do que os santos? A gente não está mais num tempo ultrapassado, onde uma aparência de crente, um discurso de crente, coloca a gente autorizado a entrar no céu. Porque é esse povo com cara de crente, roupa de crente, discurso de crente e uma atitude do diabo que está matando mulheres,
e criança nas comunidades. Olha como isso é grave. Vocês estão entendendo? Se você é religiosa, você ouve a verdade, você não vive na prática daquilo que a palavra de Deus te revelou, você é pior do que um profano. Era melhor que você não conhecesse a verdade. Se você não vai viver, se você não vai tomar força. Tomar força é o quê? Agir. Coerência, tá? Por quê? O terceiro portão que o diabo estabelece poder é no tempo. E quando por ingenuidade ou ignorância ou vício, você fica nas redes sociais fazendo mau uso do teu tempo, não espere ter saúde mental, porque você não vai ter. Porque você, na sua cabecinha oca, songamonga, tá achando que a vida de quem quer que seja perfeita. Não existe pessoa perfeita, não existe casamento perfeito, não existe filho perfeito. Se eu pegar essa câmera aqui agora e te levar lá na cozinha, tem farelo de pão na mesa, tem louça na pia, a máquina tá batendo, tem roupa no varal, tem cocô de cachorro, todos os dias. A gente precisa parar de achar que alguém é mais abençoado do que eu. Deus tem preferência por alguns. Não, isso não existe. É um dia de bênção, um dia de lágrima. Um dia de graça e churrasco, outro dia de batalha. Um dia de cada vez, uma coisa por vez, é uma atitude, sem pressa, sem urgência, sem medo, sem ego, sem necessidade de controle, ficando no aqui e o agora. Não estagnada. Honra o que você tem no aqui e o agora. E a mentira que você quer acreditar, ou a mentira que você adotou, que vai num cavalo branco te resgatar de uma autoridade indevida, não, você selou esse pacto fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. Então, só você pode quebrar esse pacto. Deus não pode quebrar esse pacto à força. Você, se olhar para trás, vira estátua de sal. Se você tentar subverter o futuro, você vira Jezabel. Jezabel é a mulher controladora, com pressa, com urgência. A mulher de céu é a mulher da estagnação, que está olhando para trás, que passou, né? Quando você ignora o que está acontecendo e você não salva teus filhos, as tuas filhas, e nas nossas últimas sessões eu falei isso para você. Você está dizendo para o seu filho e você está dizendo para sua filha. Se você tem filhos homens, você está dizendo para os seus filhos, porque filhos aprendem com comportamento, não é discurso. Você está dizendo para o seu filho que tipo de marido ele tem que ser. Então, se ele ficar adulto e ele começar a agredir a esposa dele, isso é um resultado do que ele viveu, uma programação. E se sua filha se casar com um homem agressor, foi porque ela aprendeu isso contigo. Como é que minha filha suporta aquilo? Do mesmo jeito que você suportou. Porque você ensinou para ela um padrão que você normalizou e ela interiorizou. Escolhas, né? Existem pessoas que não querem sair, Magda, de um contrato de violência, de abuso mental, abuso emocional, porque investiu numa casa, porque investiu no terreno, porque investiu no sofá, porque a gente comprou um carro junto. O que é mais precioso e valioso para você? Sua alma ou uma aquisição material que você pode adquirir em qualquer outro momento, que o mesmo Deus que te deu a habilidade de conseguir um, é o mesmo Deus que vai te dar a habilidade de conseguir tantos outros que forem necessários. Só que aí é estreito, né, Mônica? Porque você precisa crer. Como é que eu creio? Porque se eu preciso ver para quê? Porque a maioria precisa ver para crer. E infelizmente, Magda, a maioria que precisa ver para crer nunca vai conhecer. Quem precisa ver para crer nunca vai conhecer. Nunca. A verdadeira liberdade, a verdadeira integridade, a verdadeira graça, né? Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 13, versículo 6, aponta para nós que há um tempo de ganhar e há um tempo de perder. E a Bíblia diz para nós que aquele que quer ganhar tem que fazer o quê? Perder. Negue-se a si mesmo.
Porque aquele que ama mais pai, mãe, cachorro, gato e papagaio do que a mim, não é digno de mim. Sabemos que em Eclesiastes há um tempo e uma estação, um propósito debaixo dos céus. Nessa estação, nesse outono, Adonai levantou uma profeta para trazer uma voz onde você não tinha voz, trazendo um canal de revelação para a sua cura e transformação. Eu vou cruzar os meus braços e eu quero te perguntar o que é que você vai fazer com isso. Porque a revelação pressupõe responsabilidade. Tem um favor de Deus na minha vida. Só que se eu estou com pessoas profanas, ai, mas eu estou orando, um dia Deus vai transformar ele. Não vai, porque a transformação é individual. Eu preciso reconhecer, eu preciso querer. Deus só pode transformar você se você for diante dele e falar: vivo assim, sou a lambisgoia, vivo tudo torto, corro com as minhas canelinhas finas para um lugar que não devia, ter o ato da humildade de reconhecer diante de Deus as coisas iníquas que você vive. Aí ele, o poder da graça dele vai vir sobre você. Mas enquanto você ficar achando que você é uma vítima, que você é uma coitadinha e que não tem jeito, ele não pode agir em seu favor. Porque também é escolha. Viver dentro de uma relação abusiva, física, mental e emocionalmente, também é uma escolha. O que você está escolhendo? É pelo fruto que se conhece a árvore. Não basta, Magda, parecer crente. Tem que ter o fruto do Espírito. Você, essa revelação é para quê, Magda? Essa revelação e essa sessão para a gente destronar o terceiro portão, que é o roubo do tempo, o mau uso do tempo, a falta de uma ação inteligente, saindo da estagnação, é remissão. Você precisa remir as suas escolhas. Você precisa buscar uma paz de crer em Deus. Não ficar perturbada com o amanhã e nem com o que passou. Mas no agora, crendo que na tua jornada Deus vai colocar pessoas, e geralmente Deus coloca poucas pessoas, e o diabo vai colocar uma multidão do outro lado, para te desviar do seu propósito, para te desviar do teu caminho, para poluir, contaminar a sua energia, para que você não faça um bom uso das suas escolhas. Porque Deus quer remir o seu tempo, Deus quer remir o seu relacionamento. Só que assim, gente, vocês estão entendendo que por causa do pecado, a gente faz de tudo para buscar um marido, um homem, um macho, seja lá qual é a palavra que você queira dizer, que o vocabulário aqui pouco importa, mas a gente não coloca a mesma força, não colocamos a mesma dedicação de ter um relacionamento com Deus. Deus quer. Eu quero encerrar aqui com o Mitch, continuar aqui com a Magda no Instagram, para a gente encerrar nossa sessão de hoje, nossa penúltima sessão de hoje. Semana que vem é o quarto portão, então não falte. Mas olha só o que eu quero dizer para você. Hoje é uma oportunidade sagrada. Adonai quis, Magda, ser o rei do povo. Adonai quis ser o rei dos judeus. Os judeus disseram, não, queremos um rei humano. Adonai quer ser o seu marido, quer ser o seu líder, quer ser o seu provedor, ele quer ser o seu baluarte, ele quer te esconder debaixo das suas asas seguras, trazer providência divina, fazer a tua árvore dar fruto. Ele quer. Você precisa escolher. Você precisa pegar aí, ó. Você precisa romper. Precisa deixar de ser uma songamonga, uma lambisgoia, uma piriguete, seja lá o que for. Tudo que te paralisa, tudo que te bloqueia, tudo que não te aperfeiçoa, você precisa fazer uma linha do tempo. Como que eu era? A gente está em que mês? Junho. Como que eu era em junho do ano passado? Vocês aqui têm uma clareza de como vocês eram em junho do ano passado? Ih, meu Deus, songamonga, uma piriguete, uma lambisgoia, uma anta quadrada. Porque às vezes a gente é uma anta quadrada. E quando é que você é uma anta quadrada? É um xingo mesmo. Porque alguém tem que xingar com você. Já que você não xinga você mesmo, já que você não briga com você mesmo, alguém tem que brigar com você. Você é uma anta quadrada quando você fica dando murro em ponta de faca.
Quando você fica colocando força onde não tem atributo, onde você fica colocando o nome de Deus onde não tem os frutos do Espírito, você não precisa de um raio-x, você não precisa ter dom de visão. Os frutos das pessoas demonstram o que elas têm no coração. A maioria é avareza, ganância, mentira, iniquidade. E Deus não opera nos frutos da morte. Ele opera a partir de princípios ativos divinos. Para de dar murro em ponta de faca, porque não existe isso de que um dia Deus vai libertar fulano que fazia. Isso não existe. Os frutos da carne têm nome. Os frutos da iniquidade têm nome. E os frutos da vida também. Se você aceitar que Adonai é o seu marido, se você aceitar, porque, Magda, veja bem, a gente é crente, mas a gente não crê o suficiente que a gente é noiva. Por que a gente não veste a identidade de noiva? A Bíblia diz que a gente é filha do dono e do ouro e da prata. Por que a gente não veste essa identidade? A Bíblia diz que vós sois sacerdócio reais, povo santo, nação santa, separado, escolhido. Por que você não se vê uma monarca? Por que você nega a sua própria identidade e quer ter sanidade? Isso não vai acontecer. Magda, é o que eu tinha para transmitir hoje. Eu quero agradecer a você, a sua equipe, a todo mundo que compareceu no Meet. E eu quero perguntar para vocês, eu disse algo de valor? Eu trouxe alguma ponderação que serve? E se eu disse alguma coisa que você sentiu rancor ou ressentimento, é porque você precisa tratar isso dentro de você. Se um xingo te ofende, você não está pronta nem para ser crente. Isaías foi cerrado ao meio com um serrote cego e não deu um pio. Louvou e agradeceu ao Senhor. Quem não serve para ser disciplinado não pode ser sarado, Magda. Acertar o alvo é o objetivo divino para mim e para você. Amém, Magda. Deixo a palavra com você para a gente poder encerrar. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus.